Bem, vou falar um pouco agora sobre o capítulo 3 do livro, o que é trabalho. Esse capítulo 3 ele foca mais no tema o que o trabalho vem sendo. Bem, nos dias de hoje as pessoas estão muito condicionadas a empresas e às instituições multinacionais. É fato provocado pela industrialização. E é essa industrialização que provoca fenômenos simultâneos, no caso o crescimento populacional, o crescimento demográfico e a urbanização. Falando agora um pouco sobre os aspectos numéricos, no caso o crescimento populacional, se compararmos a Europa de 1800, eram raras cidades com mais de 20 mil habitantes. E hoje em dia São Paulo apresenta um número maior ou aproximado de 15 milhões de habitantes. Então esse crescimento é algo muito novo para nós. Falando agora um pouco sobre o crescimento demográfico, ele vem apresentando tendências opostas, já que tem morrido mais pessoas do que tem nascido. Então, isso estimula até um certo pensamento de estímulo ao pensamento de estimular mais a natalidade para que essas proporções possam ser equilibradas. Agora, falando de urbanização, tem muito a ver também com esse processo de industrialização, o trabalhador rural, ele vê nesse processo de industrialização, de automação, de mecanização do processo produtivo, uma oportunidade de trabalho mais eficiente e mais seguro. E isso se torna um fato atrativo para esse êxodo rural. E essa urbanização também tem muito a ver com o desenvolvimento da sociedade relacionado às melhores condições de vida, como é o caso da medicina, em que tem se desenvolvido técnicas de controle de epidemias, o que tem reduzido muito o número de mortes entre crianças e grávidas. Sem recursos à imigração e sem acúmulo de riquezas, ao contrário do nosso país, que ao ser colonizado, foram extraídas nossas principais riquezas e matérias-primas para sustentar socioeconomicamente os países europeus ricos. É nesse ponto que entramos, pois nos países de terceiro mundo não haviam indústrias, e eles pularam etapas e surgiram logo nessa de modernização, computação e informática. Essa forma de trabalho não se limita apenas à indústria, e sim também no desenvolvimento da educação, do lazer e da saúde. Porém, essa forma de trabalho pode acarretar consequências negativas na vida do trabalhador. Outro ponto citado pela autora é a alienação do trabalho. Uma vez que o trabalhador manuseia a mesma máquina por muito tempo e a empresa sofre por um processo de atualização e surgem novas máquinas, ele não estará qualificado para manuseá-las e será simplesmente descartado. A divisão do trabalho é um processo de autoalienação. O trabalhador vende a sua energia, tempo e sua capacidade para uma empresa impessoal que impõe várias regras sobre o trabalhador. Para Marx, o homem se aliena, ou seja, vende a sua força de trabalho a outra, que passa a pertencer ao produto, que gera a relação correspondente do capitalismo com o seu trabalho, que é a propriedade privada. A autora coloca o trabalhador como um objeto que cria produtos para uma empresa e que invade a propriedade privada do trabalhador. Como o artesão é uma profissão que a indústria não consegue invadir o espaço dele nem a propriedade privada, porque ele faz a arte como um objeto, mesmo assim como um hobby. Um hobby que ele faz a formação, ele forma a arte dele, ele não segue um padrão que uma empresa colocaria nele. A diferença entre trabalho e prazer é algo coerente e está ligada bastante no nosso dia a dia. Como, por exemplo, nos modos de vida americanizados, foram criados o hobby, que é aquela atividade que você faz por gostar, nas horas livres, sem obrigação, sem nada disso. O que é diferente do trabalho, que você tem uma obrigação, normalmente está ligada a cansaço, excesso de força. E muitas vezes você acaba trabalhando sem vontade, em condições confortáveis. E muitas vezes você acaba trabalhando bastante,
produz em larga escala, traz bastante lucro para a empresa e não consegue o salário que conduz ao seu trabalho. E isso é chamado de mais-valia.